e lá no YouTube, curta, comenta e compartilha. E se já for inscrito, se não for inscrito, se inscreve no canal, porque a gente vai ter sempre conteúdo novo sendo publicado lá. Mas, Ronaldo, o empreendedorismo, que despertou o empreendedorismo sem que ele estivesse preso a uma CLT. Quando eu falo CLT, eu empreendo dentro da empresa que eu trabalho. Então, eu sou Perfeito. empreendedor dentro da empresa. Eu estou falando de empreendimento, não precisa ter CNPJ. Ele é um empreendimento que eu desenvolvo e que ele tenha uma retribuição pelo meu trabalho. Quando é que isso apareceu para ti? Ou quando é que tu sentisse que era o momento? No momento que eu entrei na empresa pública, isso passa a ser um trabalho que está sendo remunerado. Só que daí vem aquela questão de que tem pessoas que se acomodam com relação a isso e outras pessoas que não permitem se acomodar. E aí, como que se faz para crescer profissionalmente? Como se faz para se desenvolver? Eu tenho a formação na área de administração de empresas, com pós-graduação na área de gestão, e sempre buscando o desenvolvimento pessoal e levando isso para o trabalho. E aí vem alguns desprendimentos. Por exemplo, dentro do trabalho, para poder ter um crescimento profissional, a gente tem que muitas vezes abrir mão de algumas coisas para conseguir fazer outras. Isso é natural na vida de todo mundo, né? E dentro dessa linha de pensamento, eu acabei migrando muito de cidade, de região. Trabalhei na região norte do estado do Rio Grande do Sul, trabalhei na Serra Gaúcha por bastante tempo, trabalhei em Porto Alegre e depois acabei migrando para Florianópolis. E cada lugar que a gente vai, a gente acaba ganhando muito experiência, aprendendo muito e ao mesmo tempo trocando com outras pessoas e deixando um pouco do que a gente conhece também, né? Então essa vontade de ter um crescimento profissional acabou me levando para ter muitas mudanças pessoais e profissionais. E claro, e envolve família também, né? Então esse comodismo de estar empregado em uma empresa pública, no meu caso, não aconteceu. Ao contrário, eu sempre usei o desenvolvimento como forma de ter um crescimento profissional e correr atrás disso, né? Então, no meu caso, se deu dessa forma. Mesmo dentro de um trabalho CLT, se tu tiver acomodado, tu vai ter ali a tua situação estanque. Mas se tu quiser ter um crescimento e um desenvolvimento profissional, tem que correr atrás, tem que buscar conhecimento, tem que estar mudando o tempo inteiro, criando o tempo inteiro soluções para aquilo que tem no teu dia a dia, né? Isso é o empreendedorismo, né? Sim, O empreendedor é inovador, independente de onde ele estiver como um vínculo de trabalho, né? Mas perfeito. quando é que tu olhasses para as oportunidades para gerar uma receita que não tem nada mais a ver com a CLT, porque já está aposentado há um tempinho, não muito longo, mas um tempinho, e como é que tu resolve? Bom, agora eu vou empreender no desenvolvimento de um negócio de fato. Bem, é, após a saída da empresa pública, vem aquelas alternativas de fazer coisas diferentes que antes eu não tinha tempo de fazer e de pensar. Então, continua a ideia de ter que estar estudando o tempo inteiro, estar buscando novos conhecimentos, e aí vem as oportunidades. Quando a gente se abre para o mundo e permite se enxergar dentro de novos horizontes, é que tu consegue enxergar as oportunidades. E aí, depois da aposentadoria, eu fui desenvolver outro negócio, outro mercado no setor imobiliário, buscando conhecimentos novos, buscando novas parcerias, buscando outras visões de mundo. Isso depois de estar aposentado, né?
Aí entrou a questão de achar oportunidade dentro do setor imobiliário para fazer gestão de investimentos imobiliários de fato. É que o mercado não para de crescer, o mercado imobiliário, né? Ele em alguns lugares cresce com uma velocidade maior e em outros lugares ele cresce com uma velocidade não tanto. Eu hoje estava assistindo um Reels de um senhor que é corretor de imóveis no interior do Paraná, uma cidade que tem um pouco mais de 10 mil habitantes, e ele vive do mercado imobiliário da cidade. Imóveis de Sim. baixo valor para nós, né? Uhum. Mas ele vive no mercado imobiliário, é um compra e vende e que facilita bastante, né? Fala, Nelson. Eu queria que tu puxasse um gancho, porque falasse de empreendedorismo, eu vou puxar a história lá atrás. Como é que foi fazer a opção de sair de uma empresa, de empreender dentro de uma empresa privada e depois sair para empreender numa empresa pública? O que leva a essa oportunidade, uma estratégia? O que levou a fazer essa mudança lá atrás, lá no comecinho, lá 30 e tantos anos atrás? A empresa privada, ela não te dá muita segurança em termos de trabalho, ela não te dá estabilidade, ela não te dá garantia de emprego. E naquele momento eu enxerguei dentro de um emprego público a possibilidade de ter essa segurança, esse trabalho de longo prazo. Se for assertivo ou se não, se é assertivo ou se não é, não tem como se julgar isso, né? Eu sempre costumava comentar com as pessoas assim: a estabilidade e a segurança do emprego, ela é boa, mas ela passa a ter um teto, ela fica estagnada se a pessoa não tiver um crescimento dentro desse trabalho. Então, eu comparava assim, enquanto eu tenho um salário, outras pessoas podem ter um retorno muito maior do que eu, mas são opções, né? Então, o que me fez ir para esse caminho na época foi justamente essa questão da segurança a longo prazo, né? Mas dentro dessa atividade, tu era CLT, mesmo que fosse uma empresa mista, era CLT. O empreendedorismo estava no teu, porque tu sempre procurasse inovar. Essas tuas viagens, mudanças de lugares, e tudo isso é para buscar inovação. E essa inovação, consequentemente, foi reconhecida, galgando espaços novos dentro da organização, né? E Sim. como é que tu lidasse com isso na convivência com outros colegas que usam a estabilidade para ficar estável? Aí tem uma diferença muito grande. Eu trabalhava na Caixa Econômica Federal e dentro da empresa existem muitas pessoas que elas estão ali para trabalhar e ser remunerado pelo trabalho prestado. Mas quem não quer um crescimento profissional aceita aí essa estagnação. Mas quando se quer ter um crescimento pessoal e profissional, tem que se dedicar, tem que buscar esse crescimento. E nesse tipo de empresa, sempre houve concorrência e sempre houve processos seletivos para galgar cargos superiores, né? E sempre tem um desafio de conseguir essas promoções e esses crescimentos. E as mudanças de cidade, e eu acabei passando por 14 cidades diferentes uma da outra, em várias regiões e 2 estados, né? Dentro dessas mudanças, sempre a gente está abrindo mão de alguma coisa para conquistar algo maior. Então, para cada promoção, para cada mudança de cidade, para cada mudança de perfil de trabalho, a gente tem que estar batalhando para conseguir. Não é simples, as coisas não vêm de graça, é muito esforço, é muita dedicação, é conhecimento, é estudo e é sempre uma concorrência. Qualquer processo seletivo que se faça dentro de uma empresa, seja pública ou privada,
ou até mesmo um processo seletivo para trabalhar em determinada empresa, por exemplo, sempre é uma disputa, sempre é um funil. Não tem espaço para todo mundo que quer estar naquele cargo, naquela função. Então, tem que estar sempre preparado. E para estar sempre preparado, tem que estar o tempo inteiro se dedicando, né? Então, nada vem de graça. Tudo que acontece na vida da gente é porque a gente conquistou em cima de esforço e trabalho. E no mercado imobiliário, ele tem várias oportunidades. Ele tem o mercado imobiliário, tem o compra e vende, o mercado imobiliário tem a incorporação e a construção, né? E o mercado imobiliário oferece manutenção e o mercado imobiliário oferece administração. E tu estás hoje no mercado imobiliário em que posição? Nós montamos uma forma de fazer gestão de investimentos imobiliários focado em lugares que a gente entende que tem uma rentabilidade maior, que tenha um retorno maior, por se tratar de investimento. Então, como agora eu tenho a disponibilidade de tempo para estar no mercado conversando com as pessoas e identificando oportunidades, eu estou ao mesmo tempo fazendo gestão de outros investidores que não têm o tempo para fazer o que eu posso fazer hoje. Então, nós montamos um grupo de pessoas que eu tenho a confiança de todos para fazer esse gerenciamento, né? E fazer a gestão tanto de contratação quanto da manutenção de pagamentos, imóveis na planta, negociações, vendas, compras. Então, o fato de eu ter a disponibilidade de tempo, eu tenho a condição de fazer para os outros aquilo que os outros não conseguem, que é o tempo, né? Porque quem está trabalhando no dia a dia, normalmente não tem tempo de ficar buscando as oportunidades, né? Então, esse tempo eu disponho e eu estou usando desse tempo para poder fazer a gestão e ajudando as pessoas que estão ao meu lado. Então, vocês estão trabalhando mais, esse grupo que tu está trabalhando, esse grupo, ele está sendo um investimento em construções ou loteamentos novos? Nesse momento, mais focado em compra de imóveis na planta, focado em apartamentos ou flats na região litorânea de Santa Catarina. Esse está sendo o foco do nosso negócio, por entendermos que essa região ela está tendo um crescimento muito grande na construção civil e as oportunidades são maiores. Então, é nessa linha que estamos trabalhando. Então, significa que compra o que ficará pronto e nesse meio do caminho pode ser vendido também. Se aparecer uma oportunidade, não precisa esperar a obra terminar. Não precisa, exatamente isso. A compra do imóvel na planta, ela tem vários viés, ou para moradia própria, ou para usufruir do imóvel, ou para ter um ganho quando de fato esse imóvel estiver pronto e sendo entregue no mercado, ou até mesmo no meio do caminho, como tu disseste, que tendo a rentabilidade desejada, a gente pode se desfazer e passar para outra pessoa esse imóvel, né? Então, tudo isso pode ser feito, né? E o que esse grupo está pensando em aproveitar as outras oportunidades? Já tem alguém de olho em ser o corretor do imóvel para ficar na compra e venda? Já é uma renda para dentro do grupo também, né? Eu acho que todos que estão hoje nesse grupo de pessoas, eles estão focados como investimento. Para quem entra na questão da corretagem, eu acho que tem que ter uma dedicação um pouco maior, tem que ter uma disponibilidade de tempo para ir atrás
do negócio, né? E não tem sido o foco, pelo menos nesse momento, de nenhum dos integrantes deste grupo. É Eu interessante, vou Nelson. fazer eu vou fazer uma perguntinha. O que que as pessoas, o grupo são pessoas que têm interesse em investir junto. O que que as pessoas enxergam em ti para participar desse grupo? O que que o Ronaldo vende para essas pessoas? Ou para, eventualmente, se surgir outras pessoas querendo usar dessa consultoria, desse conhecimento? O que que vende para essas pessoas? Porque o empreendedor vende, né? Eu acho que tudo na vida da gente, Nelson, é um pouco do histórico daquilo que tu foi, né? Quem conhece o Beto, quem conhece o Nelson, quem conhece o Ronaldo, sabe de uma história dessa pessoa e é nessa história que as pessoas acreditam. Então, eu como ex-gerente de banco e com uma história em que as pessoas me conheceram e me conhecem, eu acho que isso traz confiabilidade, traz confiança, traz segurança para que as pessoas possam acreditar que o que nós estamos fazendo é um bom negócio. E como o objetivo de todo mundo nisso, pensando como investidor, é o resultado financeiro, eu acho que tem que haver confiança, tem que haver seriedade, e eu acho que tudo que a gente colhe é aquilo que planta, né? Então, em cima de toda uma trajetória pessoal e profissional, é que vem essa confiabilidade, essa confiança. E esse grupo de empreendedores está aberto a novos investidores ou novos investidores podem formar um novo grupo? Não, sempre estamos abertos a novos investidores. A relação é uma relação de confiança. Então, se a gente confia na pessoa que está entrando no grupo e a pessoa confia em nós que estamos administrando, eu acho que sempre pode aumentar. E aí tem um conceito que eu penso que é interessante, que é assim, quando somos um grupo de pessoas, nós somos muito maiores e muito mais fortes do que simplesmente uma ou duas pessoas individualmente, né? Então, quanto mais pessoas estivermos unidos, buscando o mesmo resultado, seja em qualquer negócio, isso sempre vai ser positivo, vai ser mais vantajoso. Por exemplo, empresas que fazem parceria com outras empresas para atuar normalmente se dão bem. Quando se tem num determinado setor da economia empresas que aparentemente são concorrentes, mas elas optam por trabalharem unidas, muitas vezes têm resultados muito maiores. Então, essa união, muitas vezes vista como concorrência, no fundo pode ser vantajoso. É uma questão de como as pessoas tratam essa questão. Por exemplo, num setor calçadista, empresas do mesmo setor se unem para ter planejamentos maiores ou mais eficientes, ou contratação de pessoas, ou no setor da agricultura, quando as pessoas se unem e montam uma cooperativa, por exemplo, elas estão lá se unindo para ter uma vantagem e uma força muito maior do que cada um individualmente estar correndo atrás da sua necessidade pessoal e aí fica mais difícil, né? Então eu penso que quanto mais nos unirmos como pessoas e como empreendedores, mais a gente pode ter resultado com a troca de experiência entre as pessoas e ter vantagens no mercado. E o perfil de cada investidor, isso altera? Por exemplo, tem um mais comunicativo, um que gosta de resultados de curto prazo, os que não têm muita preocupação no longo prazo. Como é que eles se juntam para fazer essa união? Normalmente, as pessoas combinam naquilo que fazem, né? As pessoas normalmente se unem e se conectam com pessoas dos mesmos perfis. Normalmente é assim. Claro que existem diferenças, com certeza sempre existe, e as diferenças são boas, porque quando tem diferença, tu tem visões
diferentes para discutir, tu tem percepções diferentes, então isso faz com que a gente consiga discutir os assuntos, tomar decisões mais precisas e mais pensadas, e a discussão das possibilidades acaba sendo vantajoso, acaba sendo mais seguro, né, do que simplesmente alguém tomar uma decisão individual e tem mais risco de errar. Então, volto a dizer, as diferenças, elas podem ser boas se forem tratadas da maneira profissional, da maneira correta, né? Então, penso que dessa forma é muito mais fácil de ser assertivo. O Delavi, gerente, criou um conceito. Junta um grupo de investidores, as próprias construtoras, as incorporadoras devem procurar vocês, porque vocês são geradores de recursos para a construção, né? Isso acontece. E é interessante tocar nesse ponto, porque, volto a dizer, uma pessoa sozinha não consegue fazer o que 10 ou 15 ou 20 ou 30 ou 50 pessoas conseguem. E falando em recursos financeiros, quanto mais tu tem um potencial de negócios, mais tu é procurado por essas construtoras e incorporadoras para fazer negócios, enfim, esse é o objetivo deles também, né? Então, com certeza, isso favorece muito, né? E isso faz parte do conceito de que unidos nós somos mais fortes. Com certeza. Fala, Nelson. Eu vou pedir primeiro para tu dar uma olhadinha para ver se a live está correndo aí no computador, se está tudo bem. Aqui, visualmente, está tudo bem, com delay que está previsto, o visual está bom, está perfeita a imagem, e com certeza, quem está nos assistindo no Instagram, eles devem estar achando estranho a forma como nós estamos sendo vistos, porque normalmente no Instagram, se tiver 3 pessoas, tem meia tela para o anfitrião e a tela de baixo, a outra metade, com 2 janelinhas. E no que tu estás propondo o estúdio o entrevistado numa tela cheia, ele está inteiro na tela, e nós 2 pequenininhos como entrevistador. Então, isso dá um destaque maior para quem está sendo entrevistado. Isso é muito legal e isso vai ser percebido para quem usa o Instagram como ferramenta de comunicação. E isso vai ser legal. Agora nós estamos os 3 pequenininhos e isso vai ser muito legal porque isso é um produto que está sendo colocado no mercado. Lives no Instagram a partir de 2 ferramentas. E essas 2 ferramentas é que facilitam isso. Isso tem uma característica, a conversa, né, Ronaldo? A característica da nossa origem, né? Essas coisas que a gente faz e faz com facilidade de juntar pessoas e criar o ambiente propício para que todos possam participar. E aí eu quero fazer um parênteses aqui para o Nelson, para a gente contar uma historinha nossa. Isso é importante na nossa história de empreendedor, que é a história do bolinho de bacalhau e os caroços. Essa eu quero conhecer. Quantos bolinhos de bacalhau o cunhado comprou comeu numa festa de Ano Novo, Natal, com a família. E aí, aí como é que é a história, Nelson, do bolinho de bacalhau? A história é pior que isso, porque a nossa mãe foi juntando todos os caroços de azeitona debaixo do pratinho do cunhado dela. E aí, quando estava lá no meio da festa, ela disse assim, tu queres comer mais um bolinho de bacalhau? Aí ele disse, não, eu já comi 2, 3. Não, tu já comeste um monte, mas pode comer mais alguns. Tu já comeste tantos, puxou os caroços de azeitona debaixo do pratinho que ela tinha juntado a todos. Era a contagem. As farras da nossa mãe. As farras da minha mãe, ela contava, ensinou a gente a contar o produto, mas sem fazer sacanagem, né? Essa com brincadeira, né? A gaiatice não perdia nunca, né?
Não, não ela não perdi. perdia nunca esse espírito leve que faz com que o empreendedor tenha essa facilidade, né? Porque se quiser começar a história dessas coisas da nossa mãe, que nos contribuíram muito para que a gente fosse um empreendedor mais leve, aí tem a comida da cachorra, aí tem outras histórias que ficam para uma outra oportunidade, né? Mas voltando, Ronaldo, tem bastante história para contar, porque realmente é uma família bastante leve. Com Sempre, certeza. todos foram muito leves. Infelizmente, já tem dois que já não estão mais entre nós. Mas, Nelson, mais alguma pergunta para o Ronaldo? Não, tenho um monte, mas eu Então vou vamos pedir lá. assim, primeiro, assim, nós puxamos o gancho da nossa mãe, da azeitona. Então, eu vou pedir para o Ronaldo contar algum fato inusitado desse período de empreendedor dele. Fato inusitado, pode ser lá dos tempos das antigas ou dos tempos recentes, mas o que ele escolher como fato inusitado, alguma coisa que aconteceu que seja muito engraçada. Eu vou contar uma história que ela é um pouquinho genérica, que agora tu me fez, com essa pergunta, me fez lembrar, que é assim, é, eu como gerente de banco, aquela coisa de trabalhar de terno e gravata, ter uma profissão que tem um estereótipo, né? E eu sempre pratiquei muitas atividades paralelas, né, na minha vida pessoal, né? E muitas vezes as pessoas se surpreendiam comigo com relação a essas questões. Por exemplo, eu sempre andei de moto. Eu cheguei a correr de moto em circuito de circuito fechado de autódromo, né? E quando as pessoas descobrem isso, que aquele gerente de banco de terno e gravata de segunda a sexta sai fazer uma viagem de moto no final de semana ou correr de moto num autódromo, isso parece que não casa muito bem. Eu sempre gostei muito de fotografia. Com o passar do tempo, eu acabei implementando novas atividades na minha vida, e isso mesmo ainda trabalhando no meu serviço antes da aposentadoria. Comecei a escalar montanha, fazer atividades como caminhadas, corridas, andar de bicicleta, enfim, tantos esportes e hobbies que eu fui praticando ao longo da vida. Muitas vezes as pessoas, ao perceberem isso, ao descobrirem isso, ficavam muito surpresas, porque parece que as pessoas são moldadas a entender que uma pessoa só tem uma característica ou uma maneira de viver a vida, né? E isso não é verdade. E aí volto a dizer, o que que isso tem a ver com empreendedorismo? No nosso dia a dia, das nossas vidas, o tempo inteiro a gente está criando, a gente está desenvolvendo novos caminhos, a gente está construindo novas histórias, né? E essa construção permanente é o que nos molda o dia de hoje, né? Tudo que eu sou hoje é uma soma de tudo que eu fiz no meu passado. Então, quando tu fizesse essa pergunta sobre algo inusitado ou algo curioso, eu sempre vi como as pessoas se surpreendiam com algumas coisas que elas não conheciam daquele gerente de banco, daquele profissional. E isso é interessante, né? Foram várias ocasiões que isso aconteceu. Um gerente de gravata, todo formal, responsável por uma agência, montado em cima de uma moto, fazendo circuito. É, Isso realmente deve ser estranho, né? As pessoas. Será que é ele? Será que não? O que ele está fazendo em cima de uma moto? sim. São essas curiosidades que acabam acontecendo na vida da gente, né? Que as pessoas às vezes têm a dificuldade de compreender, né? Quando eu comecei a escalar montanhas de gelo, montanhas de altitude, também as pessoas, muitas me chamavam de louco, o que que tu tá fazendo, para que fazer isso, né? Mas são gostos, né? São hobbies, são oportunidades de viver a vida, né? E de manter vivo, né? Porque Sim. como nós que somos praianos lá do Rio Grande, no Rio Grande do Sul, tem uma expressão que eu uso ela demais, porque nós como Rio Grandino e portuários,
né? O Rio Grande é a única cidade marítima que tem porto, por enquanto, no Rio Grande do Sul. Diz que barco parado não ganha frete, Uhum. senão enferruja, tá? Então, nós lá usamos essa expressão, e essa expressão até tem um detalhe interessante, Nelson. Eu fui ao Oktoberfest em Santa Cruz do Sul, em outubro do ano passado, e nós estávamos ali no grupo e alguém falou: ô, velho, tu fica aí, não tem paradeiro? Eu digo: o barco para não ganhar frete nem ferrugem. O cara que estava na nossa frente, ele, na rua, olhando, o virou para trás: tu é de Rio Grande? Já sabia de onde era, né? Pela linguagem. Expressões que são bem características de quem é praiano e portuário, né? Barco parado não ganha frete nem ferrugem. Então, para a nossa idade, é muito importante não parar, né? A gente tem que estar sempre em atividade e não são atividades repetitivas, né? É, Porque hora tu tá na montanha, hora tá andando de moto, na hora tá investindo. e aí tu és testemunha também de o quanto eu gosto de ter essas aventuras, essas vivências, né? E ainda está nos meus planos, e eu vou acabar em algum momento conseguindo realizar, é a travessia do Cassino até o Chuí, que tu já é sabedor desse meu desejo, né? Que é um desafio também bastante grande, né? Se tu fizeres a opção bem próximo do verão, tu vai fazer esse trajeto com muitos outros atravessando. No inverno é complicado, Sim, mas no verão é gente a pé, é gente de moto, é gente de carro comum e alguns com veículos mais preparados. Então, essa travessia de 250 quilômetros na maior praia de extensão do mundo, que é a Praia do Cassino, na cidade do Rio Grande, isso é um desafio bastante grande. Eu não tive ainda a oportunidade de fazer, porque precisa, na minha opinião, um veículo mais adequado, mas é com certeza um belo do desafio. mas o meu desejo é fazer com mochila nas costas e caminhando, né? E eu já 7 estou com dias. vontade, eu vou me inscrever nisso aí já. Eu acho que vou me inscrever nessa caminhada aí. Essa caminhada eu até coloquei para o Ronaldo, um rapaz que já fez várias vezes. Ele tem um carrinho, tipo carrinho de feira, onde ele leva a barraquinha dele, ele arrasta aquele carrinho, e com rodas mais largas, que é para não trancar na areia, e ele leva comida para 7 dias. Ele Sim, sabe que são 7 dias. São sim. 240 quilômetros em 7 dias ele faz. Divide, dá o quê? 7 dá 30 quilômetros por dia, né? Aproximadamente 35 É, quilômetros por mas, dia, que ele mas tem que tem, caminhar. mas tem que considerar que tem que ter reserva, né? Se ele vai fazer em 5, ele leva mantimentos para 7. Se ele vai fazer em Assim, 7, ele leva mantimentos para 10, enfim. Então, por isso os desafios, e a gente sabe da dificuldade daquela região, é a questão climática, né? Além de água e comida, enfim, mas a questão climática é o que mais desafia, né? Mas é, esse tipo de aventura, eu costumo dizer assim, são projetos que as pessoas têm que ter e têm que se preparar para poder executar. Por exemplo, fui convidado a fazer uma palestra numa escola onde os alunos estavam estudando logística. E o que eu, gerente de banco, entendo de logística? Pela minha formação, tudo bem, tenho conhecimento a respeito, mas não foi pelo meu conhecimento acadêmico, e sim por a minha experiência de atividades e desafios de escalar montanha. Como que se consegue chegar ao cume de uma montanha? Tem muita preparação, tem muita logística envolvida nisso. Então, um projeto como atravessar a Praia do Cassino é um projeto que tem que ser muito bem pensado e planejado para se conseguir executar. Assim como foi o que eu falei na palestra dessa escola, em que tudo que a gente faz na vida tem que ter planejamento, né? Se a gente pensa assim que vai viver o dia, um dia após o outro, sem planejar nada, a gente não vai chegar a lugar nenhum, né? Então, é interessante pensar dessa forma, na minha opinião. planejamento é uma das minhas especialidades, né?
E, inclusive, no planejamento, eu sempre pergunto, onde tu pensas que estarás daqui a 2 anos? Uhum. No mesmo lugar que estavas há 2 atrás, quer dizer, 4 anos fazendo a mesma coisa? Né? Exato. Então, o planejamento é muito importante. Dentro do planejamento, tem que preparar a logística, Uhum. porque tem que saber de onde vêm os recursos, né, que tipo de equipamento eu preciso para fazer uma travessia ou subir lá no morro. Eu fiquei sabendo outro dia que quem faz o Everest sobe com uma latinha de Coca-Cola na mochila, né? É uma E estratégia. só pode abrir lá em cima. É uma estratégia, exato. É uma estratégia. E É. esse cara que subiu, desceu com a latinha sem usar. E aí, quando chegou embaixo, a Coca-Cola era uma delícia. É, são pequenos truques que a gente usa na vida, É, né? Esse é um então, a deles. logística, com certeza, mas a logística vem dentro do planejamento, porque eu tenho inicialmente uma vontade, eu tenho uma ideia do que eu quero, e na hora que eu quero executar isso, eu tenho que ir para o planejamento, que tem N fatores que levam ao sucesso, mas se estiver planejado, né? Nelson, Eu estás muito vou, eu quieto. vou trazer eu trazer de, claro, o entrevista, fazer a entrevista. Tu que não conhece o Ronaldo, eu conheço. Se eu for fazer, vai ser conversa de comadre se eu começar a conversar com o Ronaldo. Mas eu vou contar uma aqui, eu vou contar, não, eu vou perguntar uma, voltando à história, à questão do empreendedorismo. No setor imobiliário, né? Quais são os maiores problemas que tu enxerga de quem investe nesse tipo de negócio? Tá bom, eu sou empreendedor aqui, mas quais são os maiores problemas que da tua vivência diz que tem que administrar? Porque se eu sou um vendedor, eu quero conhecer o mercado que eu estou vendendo, né? Eu quero saber o meu concorrente, eu quero saber se eu botei o produto, quero saber se eu vou conseguir entregar o produto, né? Né? Conforme o que eu faço. No mercado imobiliário, quais são as maiores dificuldades que tem nesse mercado? Eu vou citar dois, claro que existem muito mais, mas eu vou citar dois que eu entendo ser os mais preocupantes. Primeiro, como nós optamos por estar comprando imóveis na planta, os imóveis ainda não estão prontos, não estão construídos. Eles estão sendo construídos ou serão construídos, né? Então, a confiabilidade na empresa construtora e incorporadora, eu acho que é um dos fatores bem preocupantes. Isso tem que ser muito bem pensado e investigado, né? Eu acho que esse é um dos fatores que são bem preocupantes. E outra coisa que é muito incerto é a velocidade da mudança, a velocidade com que as coisas modificam o mercado. Por exemplo, num determinado momento, a gente tem, numa determinada região, 200 construtoras construindo ali. Passado 3, 4 anos, tem 500 construtoras construindo nesse mesmo mercado. Então, essa dinâmica que acontece no mercado da construção civil é muito grande. E não é só construção civil. Tem coisas que são imprevisíveis, né? Nós que vivemos há pouco tempo atrás a pandemia devido ao Covid-19, quem diria que aconteceria isso, né? Então, são fatores que não estão sob o domínio da gente, né? São situações que podem ocorrer, mudanças na economia, mudanças na política, mudanças no comportamento das pessoas, e toda essa incerteza, falando especificamente de empreendedorismo, qualquer pessoa que vai montar uma empresa, um negócio, começar uma nova atividade, sempre tem situações imprevistas, sempre terão. E aí eu trago até uma experiência como gerente de banco mesmo, né? Quando um empresário vai até o banco para pegar um empréstimo, seja de capital de giro ou para investimento na compra de máquinas, equipamentos, enfim, qualquer projeto, ele também faz um planejamento. Mas esse planejamento do empresário, normalmente, ele é otimista.
E por mais que a gente insista que não se deve fazer um planejamento otimista, que ele tem que ser pessimista ou com muita margem de erro, mesmo assim, lá na frente, pode dar errado por algumas razões, ou pode faltar dinheiro, ou pode faltar capital de giro, ou o mercado mudou, ou aquela máquina se tornou obsoleta. Quer dizer, então, no mundo dos negócios, o tempo inteiro está acontecendo essa mudança e essa dinâmica de ter imprevistos, e isso é muito natural, é muito complexo, eu diria assim, né? Então, um dos fatores no caso da construção civil é isso, é a velocidade da mudança que ocorre o tempo inteiro, seja na parte construtiva ou realmente na oferta e demanda, né? Entendi. Eu curto muito essa coisa de construção. Eu só vou voltar um pouquinho aqui no nosso trabalho. Vocês estão vendo que eu estou meio de lado, pedir desculpas. Quem não acompanhou o começo, as tentativas de acesso, que nós não conseguimos botar no ar a live, eu acabei tendo que sair da onde eu tinha montado o estúdio e transportei tudo para cá, para o sofá da sala, e estou sentado na cadeira da sala, ligado num cabo de internet diretamente aqui do lado. Então, eu peço desculpas porque eu estou meio Galvão Bueno, olhando de lado para quem está assistindo, né? E de vez em quando eu olho para o computador, que deveria estar na minha frente, ele está no chão, aqui do meu lado. Então, está toda essa ginástica que eu estou pedindo desculpas para quem assistiu. Pô, o cara está de lado, olhando, sentado, de mau jeito e tal, né? Porque eu tive Mas, que fazer uma acomodação para poder mas funcionar, tá? me permita pegar esse gancho e fazer um parêntese sobre isso, né? Essa dinâmica em que tu tem que estar se readaptando o tempo inteiro, é isso que acontece com quem é de fato empreendedor ou está fazendo algum tipo criando algum mercado novo, criando alguma coisa nova, e é assim que tem que fazer, tem que se adaptar, tem que dar um jeito, e é assim que a vida é. E só se dá bem quem consegue ter esse jogo de cintura e essa flexibilidade para se adaptar aos novos momentos que acontecem, aos desafios e às coisas que são imprevistas, né? Tem tudo a ver com o que a gente Né? vinha falando, né? Vinha falando. Não, e as oportunidades aparecem justamente porque a gente está verificando o que está acontecendo na volta, entende os percalços e encontra soluções. O que nós conversamos, eu frisei ainda durante a nossa conversa hoje, mais passado para trás, que isso aqui era um produto para quem vive fazendo live e que gosta de conversar com outras pessoas, essas pessoas têm essa ferramenta. Agora, saber como ultrapassar essas dificuldades Não é para é que todos. leva a isso a ser um produto. Porque o aplicativo que nós estamos usando para conversar os três e o aplicativo que está sendo usado para que estejamos na live do Instagram, ele está disponível no mercado. Entra lá na internet, baixa, está pronto. Agora, os percalços que a gente aprendeu a superar, é isso que faz um produto. E esse é o produto que a gente também está oferecendo. Fazer live dentro do estúdio. Então, são oportunidades que o percalço oferece. Quando Mas, foi segue lá. na semana passada, eu falei que nós íamos entrar via OBS nessa terça-feira. E entramos, e deu certo. Sofremos, e deu certo. O Ronaldo foi o nosso amigo que sofreu junto, né? Ele lá, aí de Floripa, né? Sofreu junto para poder botar a funcionar. E agora vai ficar uma promessa para a semana que vem. A semana que vem eu vou conseguir fazer os dois ao mesmo tempo. Eu vou fazer o Instagram e o YouTube juntos. Já estava treinando hoje aqui para fazer isso. Não sei se o computador vai aguentar, mas a intenção é botar tecnologia a cada vez que a gente faz uma live, colocar um pouco de tecnologia. Para que seja merecedor de quem está assistindo, uma coisa com qualidade, com inovação. Né? O empreendedor quer inovação. Talvez até tenha gente que saiba fazer esse tipo de acesso, mas
alguém não sabe. Então, a gente está trazendo a inovação para nós e para quem está na nossa volta. E eu acho Né, que Gilberto? cabe ressaltar aqui, Nelson, que o mérito de conseguir fazer e aprender e conseguir, isso é a resposta sobre empreendedorismo, né? Quer dizer, quem não sabe vai aprender e vai conseguir executar. E aí vocês têm muito essa capacidade e essa característica de fuçar até achar uma solução e buscar o melhor, buscar a excelência, né? A hora se foi, né? A hora se foi. Eu nem sei quanto tempo que nós estamos online, porque com o Porque a vai e gente vem, eu não perdeu a sei o tempo que nós arrancada. estamos perdendo, não tenho nem noção. Tá? Tu queres falar alguma coisa, Ronaldo, que tu gostaria de acrescentar para quem vai empreender ou para quem vai usar do Ronaldo para empreender? Eu acho que assim, qualquer coisa que a gente faça na vida tem que ter coragem e tem que ter desprendimento. Então, quem tem alguma ideia, corra atrás, estude, aprenda e faça. Porque eu penso que fazer é mais importante do que simplesmente ficar esperando o melhor momento, a melhor condição. E a gente nunca vai se sentir preparado para certos desafios. Agora, se tu encarar o desafio, tu vai dar um jeito de conseguir. Então, eu penso que a execução é tão ou mais importante do que ficar, às vezes, planejando e não tendo coragem, de fato, de arregaçar a manga e fazer. E quem quiser me seguir no canal ali, enfim, do Instagram que tu já tinha citado, assim, o Rona Delavi com Y, eu fico à disposição para esclarecer dúvidas, para fazer novas parcerias, para fazer novos negócios. Tenho disponibilidade de tempo para buscar novos negócios, então estou sempre à disposição para crescer junto, estudar, aprender e compartilhar. Gilberto. Lembrando, eu vou, depois tu encerra, Nelson. Lembrando que todo esse conhecimento adquirido pela nossa trajetória de vida e trajetória profissional, isso tem que ser, ou melhor, não pode ser com gratilux, tem que ser com gratipix, né? Tudo tem que ser remunerado em cima daquele conhecimento que nós vamos transferir, né? Eu agradeço a oportunidade, Ronaldo, da gente ter conversado. É muito bom a gente poder compartilhar nossa história, também conhecer um pouco mais da história do nosso entrevistado, né? O Nelson deixou uma bola mais para mim, porque ele é suspeito na convivência contigo de trabalho na Caixa. Sim. Então, eu, com certeza, tudo isso que eu tive a oportunidade de descobrir contigo, os nossos espectadores e talvez até amigos teus vão descobrir algo mais que da tua trajetória e o empreendedorismo. Muito obrigado. E muito Eu, obrigado, meu irmão Nelson, pela oportunidade dos irmãos empreendedores. eu é que Eu agradeço. vou. Antes de agradecer ao Ronaldo, eu vou contar uma historinha. Todo esse movimento de internet, ele aconteceu, eu estava sentado lá na beira da Lagoa da Conceição, eu e minha mulher, uma tarde, e eu resolvi abrir uma live. Perguntei para o garçom como é que eu fazia uma live no Instagram. Ele disse, você faz um rio, sei lá eu o que é rio. Aí eu disse, não, é assim que se faz. E aí o garçom me ensinou como é que eu colocava uma postagem no Instagram. E lá na postagem do Instagram, eu perguntei para as pessoas, eu vou embora daqui ou eu fico aqui? Eu me aposentei, eu vou embora de Florianópolis ou eu fico em Florianópolis? Mostrando a Lagoa da Conceição. É óbvio que todo mundo falou para eu ficar, é lógico. Mas teve uma repercussão grande aquilo ali. E aí eu resolvi perguntar para as pessoas, e tá bom, e se eu montar um canal ou alguns canais na internet, quais são os assuntos que vocês pensam que a gente deva abordar, né? E um dos assuntos que tem lá, que alguma das pessoas colocou, isso está disponível lá no X, eu coloquei no X duas coisas, tem todas as minhas experiências profissionais e tem lá as sugestões que as pessoas deram
que fosse para nós colocarmos em canal. E uma delas era contar as histórias da Caixa. Está lá escrito. Tá? Então, nós vamos ter que organizar, eu acho que talvez com mais pessoas, né? As histórias da Caixa Econômica. O que tu pensa, Ronaldo? Temos bastante história, tenho certeza. Aí contar só as histórias da Caixa. Aquilo que pode ser contado, aquilo que não pode, eticamente a gente não conta, mas aquilo que puder ser contado, a gente conta, né? Mas tem bastante coisa que pode ser contada, e isso eu acho que é bem interessante, porque isso é vivência, né? Com certeza. Lá no Telegram, não, desculpe, no X, tá no X, esse eu faço uma confusão. Lá no X @olhar e resultado, lá que estão as sugestões. Se alguém quiser entrar e fazer comentário, pode entrar e fazer comentário. Tá? Eu, antes de agradecer ao Ronaldo, eu vou pedir para que vocês, os seguidores do Ronaldo, sigam o Nelson e sigam o Gilberto. Os do Gilberto sigam os do Ronaldo e sigam os do Nelson. E os do Nelson sigam os do Gilberto e do Ronaldo. Tá certo? Todo mundo siga. E que se inscreva no YouTube, Olhar e Resultado. Tá? Esse canal nós vamos desenvolver cada vez mais com pessoas interessantes e super legais como o Ronaldo. Tá? Ronaldo, agradecer, que assim, te peguei pendurado na entrevista, né? Vamos lá, vamos fazer uma entrevista para mim. Agradecer, Ronaldo, meu amigo, tá? Mas agradecer muito a tua participação, tá? E que, se tudo correr bem, que tu venhas junto, tá? Nas histórias da Caixa. Com certeza, pode contar comigo. Somos parceiros. Tá bom? Ótimo, sem problema. Tá bom? E muito obrigado pelo Pessoal, convite. Beleza. Pessoal, boa noite. Obrigado a todo mundo que assistiu até aqui, tá? Pela paciência, né? A gente faz assim. Um abraço, Ronaldo, né? É um abraço virtual, ó. É um abraço virtual, ó. Assim também, então, hein? A gente faz um abraço, tá bom? E obrigado, tá bom? E a quem nos assistiu até agora, obrigado pela participação e pelo incentivo. E como diz o Gilberto, os três Cs. Então, tu fala os três Cs. Os três Cs. C. Curta, comente e compartilha. E quem não for inscrito, que se inscreva nos canais. E boa noite, pessoal. Até a próxima. Boa noite, boa noite.